Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizado para todos nós. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente, todos nós, agradecermos a Deus pela vida, agradecermos a este Pai bondoso, misericordioso, infinitamente justo, que nos concede constantemente pela eternidade oportunidades para nos tornarmos criaturas melhores, nos tornarmos criaturas mais esclarecidas. E por isso, nós nos encontramos aqui mais uma vez, usando este instrumento que conhecemos e denominamos com o nome de corpo físico, que o Senhor nos concedeu também por empréstimo. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por todos estes ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou, que estão aqui conosco há praticamente 2000 anos, para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria, para o nosso despertar espiritual. Por isso, é preciso que agradeçamos constantemente a Jesus, nosso irmão mais velho, mais esclarecido. Agradecermos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros de Jesus, que constantemente estão nos auxiliando na nossa caminhada, nos auxiliando para que realizemos as melhores escolhas, as escolhas mais acertadas para a nossa vida. E eu não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, neste centro espírita virtual, para juntos, mesmo à distância, fisicamente falando, mas juntos aqui neste ambiente virtual, estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, abraçando fraternalmente a nossa irmã Divina Siqueira, que está lá em Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia, a nossa irmã Vilma Guimarães Rocha, que se encontra em outro estado, lá em Minas Gerais, mas também aqui sempre se faz presente neste ambiente virtual para estudarmos juntos. Então, capítulo número 170 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Conta Pessoal. Então, Emmanuel nos traz um estudo maravilhoso acerca da nossa responsabilidade na prestação de contas. E ele traz como referência para os estudos palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Romanos. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que se encontra no capítulo 94 e tem como título Prece de Todo Dia. Então aqui, Irmão José nos traz maravilhosos esclarecimentos acerca da prece, de que forma devemos orar, de que forma devemos nos dirigir a Deus nas nossas preces. Então ele diz da seguinte maneira: Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Então aqui, Irmão José já começa nos ensinando
que nas nossas orações nós não podemos pedir diferente, mas pedir a Deus, pedir ao Senhor da vida que nos mantenha constantemente conscientes acerca dos nossos muitos erros, de todos os erros que nós já cometemos e estando conscientes constantemente, preparados para a corrigenda. E aí ele diz na sequência: não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. É isto que nós precisamos pedir a Deus, para que Ele não nos consinta vivermos iludidos quanto a nós, a nosso respeito, que eu tenha suficiente lucidez para saber quem eu sou, que nós possamos ter suficiente lucidez para sabermos quem realmente somos. E aí ele prossegue: que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns, que possamos sim ser e ter esta consciência em relação às nossas fragilidades, muito mais do que as outras criaturas. Aí ele pede a Deus, e assim também nós precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-me a tua força para que eu possa superar-me, não superar os outros. Senhor, dá-me a tua força para que eu possa me superar constantemente, superar as minhas deficiências, superar as minhas fragilidades, me tornando uma criatura melhor. E ainda ele diz: Senhor, dá-me da tua luz para que eu possa caminhar na luz, para que eu não caminhe nas trevas. Da mesma forma, Senhor, dá-me da tua paz na luta que me aflige a cada momento, que eu possa ter a sua força, que eu possa ter a tua luz, que eu possa ter a tua paz. E ainda ele diz, na oração ao Senhor da vida, que eu seja sincero em meus propósitos e humildes em minhas atitudes, que possamos ser verdadeiramente sinceros em nossos propósitos e humildes em nossas atitudes, bem como que possamos ser verdadeiros em nossas palavras e bem como fiéis aos nossos compromissos. E aí ele encerra dizendo: Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio moral. Não me deixe entregue à invigilância e ao assédio moral. Seja meu abrigo e a minha inspiração. Então assim se dirige irmão José ao Senhor da vida e nos ensina que assim também nós precisamos nos dirigir ao Senhor da vida. Então fechamos aqui este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 170 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Conta Pessoal. Conforme havíamos dito no início, Emmanuel buscou como referência palavras do apóstolo Paulo, esclarecimentos do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 12, quando Paulo escreveu da seguinte maneira: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo perante Deus. Não será o seu vizinho, não será a sua vizinha, não será o seu parente ou a sua parenta
quem irá prestar contas diante de Deus em relação às suas atitudes, em relação às minhas atitudes. Lembrando que esta prestação de contas perante Deus é uma prestação de contas perante a nossa própria consciência, porque Deus é a nossa consciência, a lei divina está gravada na nossa consciência. Não iremos chegar perante Deus para uma prestação de contas, não iremos chegar perante Jesus para uma prestação de contas. Esta prestação de contas simbólica é exatamente perante nós mesmos, o tribunal da nossa consciência, porque não tem como nós fugirmos deste tribunal que se chama consciência. Então é por isso que Paulo nos chamou a atenção desta forma, que cada um dará conta da sua administração perante Deus. E aí Emmanuel vem nos esclarecer da seguinte maneira: se te propões, se você se propõe, se eu me proponho a renovação espiritual ou ao despertar espiritual com Jesus de Nazaré, é imperioso, é imprescindível, é inadiável suportes pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção que se nós realmente nos propomos ou se nos propusermos a uma renovação espiritual, a uma renovação com Jesus, que tenhamos a paciência, que estejamos preparados para enfrentarmos diante das outras pessoas, perante a sociedade, as chamadas opiniões contraditórias em relação às nossas escolhas. E aí Emmanuel elenca na sequência alguns desses comportamentos, algumas dessas escolhas e as pedradas que iremos ou que estamos recebendo. Então ele segue dizendo da seguinte maneira, que se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra que há muito já desterraste do espírito. Então, e neste caso acontece com frequência, se algum erro nos assinala o passado e as pessoas, nossos irmãos e irmãs de jornada, tendo conhecimento em relação a estes nossos erros, sem sombra de dúvida que eles acreditarão e pregarão e falarão que nós estamos de pés chumbados à sombra, que em muitas situações nós já superamos ou já tenhamos superado. E aí Emmanuel acrescenta: se expressas algum voto de melhoria, se você, se eu, se cada um de nós expressamos na prática alguma atitude de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda nos marcam as escolhas, nos marcam a vida ou o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculo de grandeza de um instante para outro. Então muitas pessoas esperam de nós que estamos buscando paulatinamente a transformação. Emmanuel diz que elas esperam e cobrarão de nós espetáculos de grandeza. Ah, mas você está indo na religião tal ou tal, mas você não melhora, não estou percebendo nenhuma melhoria. Elas esperam que nos tornemos santos de uma hora para outra. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso estarmos preparados para estas cobranças de espetáculos de grandeza de um instante para outro. E aí ele diz na sequência, coloca mais uma situação:
Se te propões ou se tu te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes de modo mais intenso, a quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. Sim, muitas pessoas irão se dirigir a nós desta forma, que é perda de tempo, você está fazendo isto para quê e por quê, se você não vai conseguir mudar o mundo. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para isso. Se te dispões realmente a trabalhar no auxílio aos semelhantes, muitos irão ver nisso aí simplesmente desperdício de tempo, desperdício de energia, desperdício de gestos, desperdício de recursos, desperdício de generosidade. E ainda ele diz: se nada mais podes dar ao necessitado, além da migalha de tuas escassas reservas materiais, aparece quem te acuse de sovinice. Sim, sem sombra de dúvida que muitos já falaram, muitos falarão, nos acusarão desta forma quando não pudermos fazer algo mais. Mas, via de regra, estes que nos acusam de sovinice, não se propõem a nos auxiliar neste trabalho de auxílio ao semelhante. E aí ele diz ainda na sequência da seguinte maneira, que se te corriges, se você está se esforçando em corrigir as atitudes equivocadas até aquele momento, decididamente estamos fazendo esforços para nos corrigirmos perante a verdade, com o propósito de servir a esta verdade a quem te interprete a espontaneidade por fanatismo. Então, se nós nos propomos realmente a servir a verdade, a bem da verdade, muitos irão nos classificar, irão nos apontar, irão nos denominar na condição de fanáticos. E por último, Emmanuel lembra: se te recolhes à gentileza e à serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Então assim nos chama a atenção Emmanuel para esta necessidade de estarmos preparados para estas opiniões contraditórias. Então, se realmente nos propomos a melhoria, estejamos preparados para aquelas cobranças de espetáculos de grandeza que ainda não alcançamos. Se realmente nós nos dispomos a trabalhar no bem e para o bem, há muitos que vão ver nisso aí desperdício de tempo, desperdício de energia. Se realmente nos propomos a auxiliar os outros com recursos materiais, com um pouco de recursos materiais que administramos, há muitos que irão nos acusar de sovinas. Por que não distribuímos, por que não auxiliamos com mais recursos materiais? Mas eles, via de regra, como falamos anteriormente, não se propõem a uma aliança para auxiliarmos juntos com seus recursos também, auxiliarmos mais criaturas. Se realmente nos propomos a corrigir os defeitos que teimamos carregar conosco ao longo da nossa trajetória por escolhas equivocadas nossas, estejamos preparados para ouvirmos acusações, ouvirmos opiniões naquela condição de fanáticos, pessoas nos denominando ou nos classificando na figura de fanáticos. Sem sombra de dúvida, se nos esforçamos para agirmos com serenidade perante todas as situações, todos os problemas, há muitos que irão nos classificar naquela condição de piegas, naquela condição de indolência
perante os problemas da vida. Mas, conforme nos chama a atenção Emmanuel para encerrar estas reflexões, apesar de tudo isto, apesar de todos os palpites contraditórios ou antagônicos acerca de teu esforço e conduta pela e para a transformação, entra no imo da tua própria alma, observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos no foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue de esforço limpo a atitude reta, caminho adiante, na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para aquele exame de consciência. Não importa o que os outros digam em relação aos seus esforços de transformação. Não importa o que os outros digam em relação aos meus esforços de transformação. O que importa verdadeiramente é este exame de consciência. Se realmente, examinando lá no imo da nossa alma, lá no fundo da nossa consciência, se encontrarmos a resposta naquela condição de sinceridade que preside as nossas resoluções, as nossas atitudes, sigamos adiante de consciência tranquila. Não importa o que os outros digam, o que importa verdadeiramente é a resposta da tua consciência, a resposta da minha consciência, e sigamos adiante no nosso caminho, na nossa trajetória rumo à iluminação espiritual. Enquanto os outros estão falando a nosso respeito, falando mal em relação às nossas atitudes, eles irão ficando para trás e nós seguindo adiante, desde que tenhamos a consciência tranquila. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Abraço fraternal a todos e a todas e muito obrigado. Sem sombra de dúvida, conforme nos lembra que a nossa professora Vilma Guimarães, maravilhosos estudos. A espiritualidade amiga nos auxiliando constantemente através do esclarecimento com estes maravilhosos estudos, estes maravilhosos ensinamentos sob o comando e orientação de Jesus de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs.